Olá para você que está em casa, olá para você que está onde estiver acompanhando a gente nesse Aqui Pode Tudo. Sabe esses textos que de repente você pega e apanha, né? Num contexto assim que às vezes despretensioso, mas que você pega e marca profundamente, né, o seu lado emotivo, o seu lado racional, que consegue despertar os dois, que é uma coisa maravilhosa. Eu vou dar um trecho para vocês. Chama-se Manhã e Incredibilidade. Incredulidade, me desculpe. Primeiro tempo. Agora se comprova que o tal detergente não acaba com a sujeira. Ou você acha que pedofilia é algo limpo? Se eu abono a sujeira, não posso acabar com ela. A verdade é que o que está em jogo mesmo são os nossos valores humanos. Não somente os políticos e ideológicos. Pensem nisso. Valores que passam aos filhos e netos como legado. Ou nunca ouviram o grande Lupicínio cantar: a vergonha é a herança maior que meu pai me deixou. Estou falando dentro de um contexto de campanha política, mas o problema é muito mais além, vai muito além disso. Quem assim não me entender, peço desculpas por não ter me expressado melhor. Mas não poderia realmente ter se expressado melhor. Mas reflita sobre a possibilidade de vocês estarem com olhos e mentes embotados. Melhor mesmo, vocês, no mínimo, optarem pelo voto em branco. É mais digno, muito mais. Vamos ao segundo tempo. Uma senhora venezuelana, na manhã desse dia que eu li esse texto, estou reproduzindo para vocês, contou a história verdadeira. Houve realmente a visita à casa referida. Era uma casa de ação social. Havia uma comemoração. Uma moça brasileira que fazia um curso de estética levou para casa alguns cosméticos e maquilou 2 meninas, sobrinhas da dona da casa, como uma espécie de treinamento. Em momento algum houve qualquer referência à prostituição, nem por parte dos moradores, nem pelo presidente. O presidente apenas falou da política venezuelana. Há um vídeo sobre a visita. O problema é a maneira e a expressão pintou um clima e eu entrei. No Brasil atual, só deverá ter alguma reprimenda ao presidente por parte da senhora Michele, que muitos chamam de Micheque, né? Quem deveria fazê-lo está ocupado com sua própria carreira. Quem deveria fazer está preocupado com a carreira de capacho-mor dessa república. Nisso, espero a nobreza dos historiadores que vão ter que repor a história em seus lugares. Continuo com a sugestão da tecla branca. Esse texto é de um grande escritor, de um grande poeta de Ribeirão Preto, e que o Pode Tudo de hoje tem um prazer de receber. Alfredo Rossetti, meu amigo. Que prazer ter você aqui. Bom dia, Kevenato. O prazer é todo meu. Eu te agradeço primeiramente pela visita. Imagina. E vamos conversar. Eu já comecei a ler aqui, dei algumas tropeçadas no texto, porque o teu texto tem um texto que realmente emociona. Um texto de um presidente que vai andar de moto num lugar deserto de Brasília, uma Brasília que só cuida realmente da parte rica, né? A parte pobre de Brasília é absolutamente esquecida, e que ele entra numa casa que ele diz ser de prostituição, apenas de meninas venezuelanas, e não toma providência. Nem como cidadão e muito menos como presidente. É aquele negócio, se não tiver nenhum nome para chamar isso tudo, chama de absurdo. Absurdo é a palavra correta para o que está acontecendo no Brasil, de um tempo para cá, e quiçá até do mundo. Nós estamos regredindo como seres humanos. Nós vamos chegar num ponto que vai ser difícil conviver um com os outros. A própria pandemia nos tirou da circulação, e nós, quando voltamos, nós sentimos uma certa... Pô, onde é que eu estou? Isso vai ser um estado, não a pandemia, esse estado de estranheza onde você está vai ser uma constante, se não fizer algo para mudar essa situação.
E é triste isso, né? Nós sabemos saber que nós somos uma sociedade condenada a um extermínio intelectual fantástico, né? Olha, você disse uma palavra, eu não acredito no extermínio, assim, eu acho um pouco forte, mas eu acho assim, num rebaixamento. Hoje as pessoas não sabem nada do que você fala, tá difícil você se fazer compreender. Falando. Escrevendo, então, eu nem digo. Né? Às vezes você fala uma coisa, eles ouvem outra. Ontem, uma missa no Paraná foi interrompida. O padre falou umas palavras, eu li as palavras do padre, uma mulher levantou e disse que ele estava pedindo voto. Eu falei, não estou falando em política. Então, assim, essa falta de interpretação, essa dificuldade das pessoas têm de entender o que você disse e principalmente o que você escreve, está fadado, por exemplo, uma carreira como a sua, de grandes jornalistas, mudar tudo assim para aquela crônica mais simples, falar brincadeira, porque eu não sei quantas pessoas no Brasil hoje entendem um texto do Jânio de Freitas, por exemplo. Também não consigo nem avaliar isso. Eu tive numa reunião de família, foi aniversário da minha sobrinha, minha filhada, a filha do Júlio, né? E minha irmã, que tem todo o direito de votar em quem quiser e acreditar em quem quiser, e é bolsonarista, né? Ela não teve nenhum pudor na mesa em dizer que o Papa era comunista. O Papa, por ter recebido o Lula, né, que foi preso, provou-se posteriormente preso da forma mais absurda e injusta possível. Não, mas o Papa recebeu o Lula porque o Papa é comunista. Olha, outro dia eu ouvi de um católico, pior que isso. Ele disse assim, a igreja morreu com a morte do Pio XII. Eu tinha 7 anos de idade, então eu não conhecia a igreja. Eu tinha 7 anos. Depois que entrou o João 23, a igreja acabou. Aí nós tivemos assim um respirar com o João Paulo II, não sei o quê, mas agora voltou de novo. Como é que pode ser uma coisa dessa? Não pensar na evolução das coisas, né? Querer viver na Idade Média. Cara, e é um extremismo que é muito natural, né? Eles acham isso absolutamente natural. Estão se acostumando a conviver com isso. Exatamente, se acostumando a conviver com o ilegal, com o imoral, com, sabe, alguém absolutamente desqualificado para comandar um país, um estado de nação, né? E eles acham absolutamente normal. E os Estados Unidos está pior. O sul dos Estados Unidos está uma coisa de louco. E eu tenho muito medo que esse trumpismo que aconteceu no Capitólio chegue aqui dependendo dos resultados desse segundo turno. Eu não acredito que as Forças Armadas deixariam. Estão muito quietos e me parece ser que não tomaram esse partido, esse lado. Eles têm um alto poder de disciplina, então eles não falam, né? Não se rebelam. Mas eu não acredito que teria uma força para ajudar a fazer isso. Mas vendeu tanta arma por aí que... O tal de CACs, né? CACs. Eu não sei. Mas eu acho que ele vai partir... Se o Lula vencer essas eleições, o direcionamento do Bolsonaro é outro. É um direcionamento da pesada... o contra, né? Ficar contra. Quer dizer, fazer uma oposição muito forte e se tiver alguma coisa na justiça para que ele tem que responder, ele vai sempre, os advogados vão falar que isso é crime político. E como estão fazendo, é a cartilha, não do Trump, do Steve Bannon. É bem possível, né? Se você quiser saber o que está acontecendo no mundo, leia um livro, talvez você já tenha lido, já vi. O Engenheiro do Caos. Um italiano. É aquilo ali, o Steve Bannon já deixou tudo definido, como é que você faz. É igual o marido traído.
Quando o cara fala, traí minha mulher, fala assim, negue até o fim. Eu vou negar. O Júlio me deu um livro, me deu a sugestão de um livro para eu ler, que explica bem essa situação de momento e explica bem a situação de por que tantos bolsonaristas que se manifestam, né, quebrando estigmas, às vezes, que a gente vê nas pesquisas, que é o andar do bêbado. O bêbado pode andar meio atrapalhado, bater aqui, bater ali, mas ele chega na casa dele. Né? Então, a mensagem é essa. Eu vou até procurar hoje para que eu quero ver isso aí. Que é interessante. Rossetti, o que é essa política atual que acabou com a cultura, que desmontou toda a estrutura que a gente tinha de cinema, de arte, de televisão, de artes plásticas, de literatura, de poesia? Como a gente pode sobreviver no meio disso tudo? Eu vou dar a minha opinião, uma tese. Tá? Uhum. Primeiro, não é de agora. Tá? Eu vou contar para você uma historinha minha, rapidinha. Eu trabalhei muitos anos numa multinacional e a gente fazia certas festinhas, eu tocava violão, outro tocava, todo mundo tocava mal, né? E eu não admitia que se tocasse música sertaneja. Uhum. Então eu era o chato. Você é muito chato, não sei o que. Eu falei, vocês não sabem o que vai acontecer, porque hoje eu ligo o rádio e escuto Caetano. Uhum. Porque não tinha rádio que transmitia. Eu vim para Ribeirão em 84. Acho que um ano depois apareceu aquela rádio Sertãozinho, 24 horas no ar. Eu falei, acabou a cultura a música brasileira. Hoje, por exemplo, então isso veio como um processo. Hoje, por exemplo, você não conhece ninguém novo. Uhum. Aí você pega um cara assim da nossa cidade, saudosista, que diz assim, hoje não tem mais um Chico Buarque. Tem. Nós temos compositores ótimos, nós somos cantores ótimos. Isso, maravilhoso. Sabe? Meninos estão um movimento em Friburgo, que outro dia eu conheci com a cantora, tente ouvi-la, Luísa Lacerda. Ela canta o que ela compõe, o pai dela é um grande poeta, faz as músicas. Tem muita gente, mas a mídia não tem. Entendeu? Então nós estamos vivendo, para quem gosta de arte, de música, de cinema, de teatro, virou uma coisa assim. A pessoa não vai no teatro para ver Shakespeare. Não. Vai para ver se tiver o Antônio Fagundes. Vai para ver um global. O global. Vai para ver o entendeu? Global. Então, isso já é um processo, eu não culpo 100% esse governo. Agora, enquanto vê, uma pá de calma. Não estou justificando, mas enquanto vê um Fagundes, ainda está de bom tamanho. Não. O duro é quando vai ver um BBB que está ali no palco, ou está numa telinha que você nem sabe. Exatamente. Mas quem é essa? Fez o BBB. Então a cultura veio caindo, não é? Uhum. Então, quem realmente se interessa por ela, fica num fio, num gume, assim, num fio de faca, né? Uhum. Como diz o João Cabral, assim, só lâmina, faca só lâmina. Ou vira saudosista, como nós somos, ou não vê nada. Ou vai. Quem tem, por exemplo, eu tenho hábito de pesquisar, eu pesquiso muito música popular brasileira, que é outra coisa que eu gosto muito. Então eu vou ver quem esses caras são, né? E teatro já estou afastado, cinema também, o cinema também virou global. É sempre, embora eu gosto muito do cinema brasileiro, quando é sério, né? Um filme como Bacurau, por exemplo, eu achei espetacular. Mas está pouco. Está pouco e está cada vez pior. Poesia, então... Nem se fala. Poesia, então, é uma catástrofe hoje. A produção cultural do Brasil, ela ficou resumida a guetos, né? Isso. E às vezes esses guetos também não são bons, viu? Não são bons, exatamente. Eu acho que há espaço para tudo, né? Sim. Até mesmo não para o sertanejo. O sertanejo é terrível. É uma das coisas mais horríveis que eu já vi na minha vida. Estou dizendo a música raiz, aquela que representa realmente a raiz, aquela que tem vínculo com a tua terra, com o teu chão ali, né? Eu lembro na década de 90, todo ano eu ia para Portugal, para a Europa, enfim. Na década de 90 eu comecei a passar em algumas lojas e estava tocando Xuxa, berrando, estridente, não sei o quê, mais angélica. Eu falei, geralmente o europeu tem toda a razão de odiar o brasileiro, né? Porque olha o que nós estamos exportando. Não, e você quer ver uma coisa, tem uma história muito legal. A minha filha
Foi a Liverpool. Minha filha mora lá. Mora? Que legal. Foi conhecer a casa dos meninos lá e tal, pau, ainda no restaurante, ela estava no restaurante jantando com o marido, e a garçonete veio, começou a conversar. Vocês são brasileiros, né? Falou, que ótimo, a música brasileira é tão boa, né? Então a minha filha pensando, vai falar a Garota de Ipanema, já, né? Ela cantou aquela, ai que se eu te pego, não sei o quê. Michel Teló. Michel Teló. É isso mesmo. Aí a Nara, minha filha chama Nara falou para eu vim aqui para vir onde nasceu a música pop dos anos 60 para cá, do século para cá, e você vê que o Michel Teló, mas ela deixou, falou, a menina não Cara, mas é isso mesmo, eu sempre falo, eu tô indo para lá agora, mês que vem, e para mim, assim, Beatles é a música, né, música mundial, é antes e depois, né? Entendi. Foi a grande marca, né? Aquele toque, e com letras maravilhosas, letras lindíssimas, né? Eu não vou nem contar passagens que eu vi lá, porque eu vou me tornar extremamente repetitivo, de contar de onde eles se inspiravam, como me inspiravam. Eu tô deixando o cabelo crescer só para ir na Penny Lane e cortar o cabelo. Porque é um desejo que eu tenho, eu quero cortar o cabelo na barbearia que eles foram lá. Tem uma plaqueta lá, uma plaquinha, coisa e tal. E é tão bom visitar. E é tão bom, e só toca a música dos Beatles lá, né? Aí alguém vem falar de Michel Teló. A menina, a garçonete falou. Que é isso? Música legal, assim, música boa. Acho que ela nunca viu falar no Tom Jobim. Não, com certeza não. Não, com certeza não. E há bons compositores lá fora também. Gente agora, que tá fazendo música. Hoje está havendo uma coisa assim, em termos de shows de brasileiro no exterior, muito forte. O Milton fez uma turnê que é de despedida, Exato. Encontrou Paul Simon, encontrou um monte de gente. O Marcos Valle e o João Bosco estão os dois na Espanha, eles se encontraram, eu vi uma foto ontem. Aliás, o Marcos Valle toca muito na Inglaterra. Ele está sempre lá. Então Japão tem sempre gente e tal. Mas o que está viajando? O que não toca aqui. E eu vi uma pesquisa também que hoje o artista brasileiro mais conhecido na Europa é o Caetano. Eu não sabia disso. E nos Estados Unidos também, por causa daquele David Byrne, que faz a propaganda dele, né? Do Talking Heads. Isso. Que levou o Tom Zé também para a Europa. Eu vi um show do Caetano, do Caetano, e vi outro show do Gil, separados por um período de 2, 3 meses, no Porto, na Casa da Música. E a molecada mesmo, jovens, entre os 16, 20 e poucos anos, cantando tudo dos Beatles. Tudo. Dos Beatles. Deles, né? Tudo do Caetano. Com uma força, com uma vontade, com uma garra. Assim, fantástico. O que não toca aqui, toca lá. O que não toca aqui, toca lá. Né? É isso. Exatamente. O pessoal não conhece nem o Marcos Valle aqui. Não. Essa geração de hoje não conhece. Não conhece. Não conhece. Isso eu já tive oportunidade de ver. Mas é isso, Chiavenato. Infelizmente, a cultura nesse país está sendo vilipendiada. E pior, o cara que tem um pouco de informação, não vou nem dizer cultura, ele se torna chato. Ele se torna chato. Outro dia eu tive um caso que aconteceu comigo que eu fiquei extremamente triste. Eu gosto muito de Fernando Pessoa. 2. Né? Nesse livro aí, tem uma fotografia lá no Martim da Arcada. Vou até mostrar aqui para você, Flávio. Dá para pegar aí? Ok. Mas pode ir falando. Se você for na última orelha, tem uma fotografia minha, é lá no Martinho da Arcada. Lá na Praça do Comércio, em Lisboa. E eu cheguei num evento... E o evento, eu sentei numa mesa você sentava com pessoas desconhecidas. E tinha um amigo meu em pé, né? Aí nós começamos a falar, o assunto era poesia. E o cara falou assim, não sei o que, de Fernando Pessoa. E ele falou uma coisa que não era certa. Deixei e tal. Aí eu comecei a falar, para chegar. Esse amigo meu virou e falou, já vai começar a dar aula? Aí eu me senti, eu tô sendo chato.
cortei, aí brinquei. Mas não é questão de ser chato, não. Eu falo sempre uma coisa aqui, às vezes as pessoas acham assim, poxa, mas que arrogância, né? Uhum. Ser inteligente cansa. Eu tô cansado. Eu tô meio que cansado de ser inteligente. Isso às vezes acontece até dentro de casa, né? Eu detesto conversar com pessoas que eu sei o que vão me dizer, o que vão perguntar, o que vão falar, sabe? É mesmo, sabe? Parece o decoreba, né? É o que na poesia nós chamamos de lugar comum. Um lugar comum, exatamente, lugar comum. Exatamente. O poeta é o seguinte: você lê um verso dele, se você adivinhar o que vem depois, é lugar comum. É lugar comum. Entendeu? É lugar ele comum. fala uma coisa, ele tem que dar surpresa verso a verso. Exatamente. Sempre foi uma coisa que não dá para tirar, mas via de regra a poesia exige isso. Senão fica, isso aqui é lugar comum, né? A rima do amor com a flor, com a cor. Não, se ouviu alguém falar avião, não, paixão, não sei o que, vai rimar com o coração. Você já sabe que já vem alguma coisa rimada com o coração ali. Então, isso é lugar comum. E isso também, então, é o que você está dizendo. Você pode transportar para a conversa. Você sabe o que o cara vai falar, né? O cara começa assim. Às vezes a gente é mal educado. Não, mas eu já vi isso aí, não sei o que. Bom, eu sou considerado extremamente grosso nesse aspecto, né? Porque eu já despacho logo, já... Eu tenho um pouco de paciência a mais. Eu não tenho, eu já perdi a paciência. Eu cansei de ser paciente, de fingir que não ouviu, de ter que passar por cima. Ah, não, passa pano, é melhor. Não passo mais pano. Eu sou irônico às vezes, né? Não, vamos vingar, eu quero vingar, quero pôr fogo nisso, pôr fogo naquilo, mas eu sou meio paciente assim, nessas coisas. Não, para você ouvir uma citação errada sobre Fernando Pessoa, ou qualquer determinado nome dele, e ter que corrigir alguém, te chamar de chato ainda, de professor, o cara falou, você vai começar a dar aula. Não, ele não falou assim, ele falou, o Freire tá dando aula. Aí eu percebi, eu sou chato. E é um amigaço, quer dizer, ele não falou por mal, não. Mas é uma coisa que está no subconsciente dele. Quer dizer, eu começo uma conversa e eu quero dar aula. E não é verdade, aqui são assuntos que estão muito presos. Você já deu aula? Não, e eu venho de uma... Eu venho a minha trajetória... A poesia está de um lado e a minha trajetória está do outro. Quer dizer, eu conheci a poesia muito cedo. Se você quiser, eu te dou conto rapidamente. Não, pode falar. A vida. Então, vou contar a vida. Eu nasci em São José do Rio Preto, eu sou rio-pretense, como o doutor, pai da Verônica, né, o Ferriani. Nós somos de lá. E eu nasci num berço, meu pai era operário e minha mãe dolar. Gente simples, não éramos pobres de faltar as coisas, não. Mas em casa tinha uma coisa inusitada para esse tipo de pessoas. Tinha um estante de livros. E eu, desde muito cedo, eu comecei a mexer com livros. E antes disso, antes de eu ser alfabetizado, eu fui apresentado à poesia. Apresentado a poesia na sua forma, na sua essência, pela oralidade. Por quê? Meu pai declamava Augusto dos Anjos. Reunia ali fora, no alpendre, e meu pai lascava um Augusto de Campos, aqueles sonetos do Augusto de Campos, de Augusto dos Anjos, desculpa. E eu, aliás, eu tenho um livro, que é o meu livro mais autobiográfico, que chama Luz de Alpendre por causa disso. Eu lembro da lâmpada, assim, a imagem que eu tinha. A partir disso, eu comecei a ouvir, a achar que poesia era isso, era uma coisa oral, eu não sabia ler. E também tinha uma certa coisa que eu achava que poeta não era uma classificação, poeta era um sinônimo de Castro Alves, como se fosse um apelido de Castro Alves. Poeta só tinha um no mundo, porque minha mãe falava dos negócios dos escravos, não sei o quê. Quando meu pai falava esse Augusto do Campos é Batuta. Meu pai falava assim, Augusto dos Anjos. Eu vou falar Campos toda hora. E eu comecei a ter contato com a poesia. Quando eu me alfabetizei, aí eu fui ler a poesia. E sempre fui encantado. Eu até assim, com uns 10, 12 anos, eu conhecia poetas do século XIX para trás,
Bem, muito, Castro Alves principalmente, né? Casimiro, Álvares de Azevedo, todos esses caras. Aí na escola isso foi... Lá para uns 16 anos eu comecei a escrever poesia. E quando você começa a escrever poesia, você faz um negócio chamado epigonia. Epigonia, você pega uma referência e só escreve em cima. E eu pegava as rimas do Sidney Miller e do Chico Buarque, pegava só as rimas que eles usavam e faziam meus poemas. O Sidney Miller tem uma composição fantástica, né? Que Estrada e o Violeiro. Estrada e o Violeiro, tem Amigos, uma música... O Circo. O Circo. Então, fantástico. Eu pegava as rimas e fazia com outro contexto, com outro conteúdo, mas usava as rimas dele. Eu roubava deles. Aí veio o tropicalismo. O tropicalismo foi um choque muito grande. Aí eu parti para poesia concreta, aí que eu fui conhecer todas essas coisas. O tropicalismo foi uma espécie assim de uma machadada na minha cabeça. E aí eu comecei a escrever poesia, fui fazer teatro, mas a vida é a vida, né? Aí eu, opa, peraí, eu tenho que trabalhar, porque eu não vou viver de poesia. E eu entrei numa multinacional, não pode falar porque... Pode, lógico. Souza Cruz. Uhum. E fiquei lá 20 e tantos anos. E a poesia ficou de lado. Saindo de lá, eu fui para como eu era da área de logística, eu fui para Itamaraty. E depois eu me aposentei. Ao me aposentar, eu tive a sorte de um dia ir assistir uma palestra na Biblioteca Padre Euclides. Eu nem a conhecia. Chegando lá, tinha palestra, mas eu vi uns caras sentados, era uma reunião da diretoria da Solebrar, porque é a dona da Padre Euclides. Eu comecei a conversar com os caras, o cara falou, o que você faz? Eu falei, eu não faço nada, eu sou aposentado. Falou, você não quer vir ser voluntário nosso aqui? Eu falei, é tudo que eu quero voltar ao convívio de livros. Ele falou, então começa amanhã. Janeiro do ano que vem faz 20 anos isso. Que legal. Há 20 anos eu estou dentro da Biblioteca Padre Euclides, tocando aquilo lá às duras penas. Mas é um prazer, é uma satisfação. E eu cheguei à conclusão, depois de ser um poeta velho, que eu sou um livreiro ou sou um poeta, eu não sou mais nada do que isso. E aí, com essa volta, eu comecei a conhecer muita gente interessante, porque eu vim para cá em 84 pela Souza Cruz. Uhum. Então eu não conhecia muita gente dessa área. Na biblioteca eu comecei a ter convívio com as pessoas, né? E aí eu falei, agora eu vou lançar o meu livro. Eu tinha 50 anos de coisas guardadas, 40 e tantos anos de coisa guardada, e lancei o primeiro livro em 2008. E ficou ali e tal. Aí esse livro caiu, por sorte minha, na mão da professora Eli Vieste, Lisboa. E ela fez uma crônica sobre o livro na cidade. E aquilo aí projetou na cidade. Assim. Então na fila do livro foram me procurar, eu comecei a... E aí que todo mundo me conheceu. E hoje eu já estou com 6 livros escritos e mais alguns outros pequenos. Eu tenho um material muito grande e muito multifacetado. Assim. Eu escrevo cada livro de um jeito. E é essa história. Então, que eu tive um hiato aí de 22 anos de trabalhar, que a poesia fazia, mas não mostrava. Não... Mas tem guardado isso ou não? Não, acabou vindo tudo, esse material acabou sendo reescrito e está nos livros. Eu atualizei. Você não perdeu esse não perdi nada, tempo, não. Lógico que não. Eu reescrevi, vamos dizer assim, já de uma forma mais madura de poesia, né? De fazer poesia, porque poesia você amadurece. Uhum. E é muito bom quando você amadurece. Depois do Bob Dylan ganhar o Nobel, né, e ser aclamado como um grandes literatos, um dos grandes poetas, e é, na verdade, um poeta maravilhoso, sem dúvida nenhuma, a mais do que centenária Academia Brasileira de Letras entendeu que poderia, né,
poderia empossar pessoas que não fosse estritamente da literatura. Aí começaram a surgir o Gilberto Gil, a própria Fernanda Montenegro, que é um grande avanço, porque esse pessoal é responsável, o Gilberto Gil pela poesia em si, que é fantástica, tem o currículo é maravilhoso, não tem como comparar nada. E a Fernanda, ela levou as grandes interpretações literárias, os grandes personagens, levou para o palco. E tem mais, antes deles, foi o Antônio Cícero, que é um compositor, é irmão da Marina, que fazia... Olha, não é só isso, ele é um grande poeta que edita livros. Mas as letras da Marina, né, aquela cantora de rock, era Antônio Cícero que fazia, ele está lá, tem um verso dele que eu gosto muito, que ele falou: a gente se une e faz um país. Né, que é muito bonito aquilo, é do Antônio Cícero. E o Geraldinho Carneiro, que embora seja um tradutor de Shakespeare, mas ele é o parceiro, faz letra para o Egberto Gismonti. Quer dizer, é um cara de música também, o Geraldinho Carneiro, escreve coisas para Globo e tal. E eu acho isso fantástico, né? Claro. Não tem a menor dúvida. Evolui. Porque essa gente que acaba sustentando o nosso dia a dia da poesia, a nossa salvação. E né? tudo evolui. Porque a academia, ela pecou muito, né? Ela botava gente... Lira Tavares, umas coisas por causa de política, Sarney. Embora Sarney até escrevia poesia. Até hoje eu não entendi se os marimbondos de fogo né, de bebê ou eles realmente são incendiários. Ele puxava para si a virtude do Fernando Pessoa ter entrado pelo Maranhão, na turma dele. Que o Brasil não conhecia Fernando Pessoa e entrou pelo Maranhão. Agora, eu acho isso uma falácia, porque existe uma história muito... uma história verdadeira que a Cecília Meirelles marcou o encontro com o Fernando Pessoa, e o Fernando Pessoa, por causa do dia lá de astrólogo, não foi. Porque o Fernando Pessoa era muito amigo do marido da Cecília, que era um pintor. E ele não foi. Enquanto ela estava lá no local esperando com o marido, ele foi no hotel que ele estava e deixou um livro. Porque ele fez o mapa astrológico daquele dia. E não... Quer dizer, se a Cecília foi e o Fernando era vivo, essa história do Sarney não bate. Não bate. E tem outra pior. Quando o Fernando Pessoa fez aquele movimento futurista em Portugal, que foi em 1914, tinha dois brasileiros. Um era o Ronald Carvalho, que depois veio para cá em 22 na semana. Não é possível que o cara esqueceu do Fernando Pessoa e não contou para ninguém. Então o Sarney, eu não acredito nessa história do Sarney, não. E interessante que a figura, né, nós não temos um compositor, nós não temos um autor, não temos um poeta que está fixado nas paredes de Ribeirão Preto, que está fixado nas paredes de Salvador, de Brasília, O Fernando Pessoa, se você for ver em cada esquina, você lê alguma coisa dele. É impressionante. Claro. É impressionante, né? Não tem dúvida. Esse tipo de cultura e da idolatria que ele ainda desperta nisso. É verdade. E é um poeta cada vez mais atual, né? Porque o Fernando Pessoa, ele é vasto, né? Quer dizer, ele falou de tudo. Ele tem uma obra poética também que é o tamanho da obra de texto dele, né? E ele escreve sobre tudo. Até tem coisa lá mesmo. Ele era contra o socialismo, por exemplo. E dado a isso, ele tem outro problema. Quer dizer, não é problema. Tem gente que acha. Nos heterônimos dele, por exemplo, Álvaro de Campos, é muito fácil você se identificar com ele. Por isso que eu gosto, por exemplo, eu gosto do Fernando Pessoa, ele mesmo, do livro Mensagem. Eu acho Mensagem o maior livro de poesia escrito do século XX. Sabe? Eu acho melhor que aqueles outros que eles falam, T.S. Eliot, esse negócio. Mensagem é um livro maravilhoso na confecção de poesia. Eu vi até uma brincadeira outro dia, ele tem um poema que é uma história de Portugal. Poeminha por poeminha. Ele tem um poema que ele fala assim: o que antes era separado agora juntou-se. Ele está se referindo a caravelas, que a caravela trouxe da Europa para a América. Então o que antes era separado agora juntou-se.
Outro dia, já faz um tempo, ouvindo aquele jornalista da Band News, o Reinaldo Azevedo. O Reinaldo Azevedo foi professor de literatura, né? E ele declamou esse poema e falou assim: o Fernando Pessoa descobriu o globalismo. A globalização. Então, aquele livro é maravilhoso, mas você tem que ler com muita atenção, verso a verso, para você perceber a beleza que tem aqui. Tem um poema que o cara está olhando uma floresta cujas árvores vão fazer os barcos. Olha, é um negócio assim, as imagens que ele tira daquilo, né? Quando uma árvore bate na outra, fala assim, é o oceano chamando. É um negócio. A mensagem, para mim, eu gosto mais do que esses heterônimos. Gosto dos heterônimos, mas eu gosto... Eu também gosto e respeito muito, mas eu gosto muito mais dele mesmo. Né? A mensagem é um livro fantástico. Parece que ele usava os heterônimos já para produzir, mas sem compromisso nenhum, né? Quando ele assinava Fernando Pessoa, já era diferente. Ele tinha um verbo que ele falava assim: eu não consigo viver sem outrar. Outro, né? Que até existe, parece uma palavra alteridade com L, que quer dizer isso mais ou menos. Não sei se tem o mesmo. Não tenho certeza se tem o mesmo significado. Mas o Fernando Pessoa, mas os heterônimos era isso, ele outrava. Ele outrava, né? Agora você, Ricardo Reis. Porque não é pseudônimo. Porque o heterônimo tem outra personalidade, tem uma biografia. Lógico. Né? O cara nasceu, morreu, ele fala que... nessa parte de prosa dele, tem uma carta que ele escreve. O Caeiro escreve para o Ricardo Reis anunciando a morte do Álvaro de Campos. E ele fala assim: vamos lá, a gente tem que ir. O Fernando Pessoa nem vou chamar porque aqui não é uma besta. Correspondência entre eles. Tem um amigo poeta em Póvoa de Varzim, que é terra do Essa, né? Essa de Queiroz, e que ele falava assim: eu gosto de ficar aqui na Praça da Almada, né? Eu gosto de ficar aqui, a Praça da Almada, a espiar um nada, né? E gosto de outrar que nem você. E foi a primeira vez que eu tinha ouvido isso, né? Eu falei: outrar que nem eu? Ele falou assim: outrar, você gosta de se misturar às pessoas. E eu também gosto de me misturar às pessoas. E eu adoro, eu adoro chegar lá fora, em qualquer país, e me identificar exatamente com quem eu não me identifico na linguagem. Então, por exemplo, eu vejo um grupo de chineses, de japoneses, alemães, por exemplo, idiomas que eu não consigo dominar, não entendo absolutamente. Eu gosto de ir atrás. Eu gosto de ver a reação do que eles veem, a forma que eles veem, né? E eles devem se divertir muito comigo. Devem achar que eu também sou um palhaço. Porque para mim eles servem de clown, né? E acho muito legal isso, quando você consegue se misturar as pessoas e consegue se identificar sem entendê-las. No caso do Fernando Pessoa era um outro sentido. Né? Eu sou o Fernando agora, não sou mais, eu sou o Álvaro de Campos. Sou o Álvaro de Campos. Tanto é que tem cartas de amor que ele mandou para a Ofelinha, que ele assinou o Álvaro. Ela contava isso, a Ofelinha, a namorada dele, né? Que ela não sabia quem vinha aquele dia na casa dela. É um personagem, independente de ser poeta, fantástico. Eu percorri todos os lugares possíveis. Fui descobrir onde ele escreveu determinado poema, fui onde ele trabalhava, fui nos bares, essa história da Coca-Cola. Você conhece a história da Coca-Cola de Portugal, que foi proibido por causa dele? Não conheço, não. Escuta, pleno salazarismo. O patrão dele era um cara de exportação, né? Importação e exportação. E o Fernando Pessoa era o correspondente, era o tradutor. Fazia as cartas em inglês, porque o Fernando Pessoa morou na África do Sul muito tempo. E aprendeu muito bem inglês. Aliás, começou a escrever em inglês, pensava em inglês. A última frase da vida dele foi em inglês, antes dele morrer. E então, esse patrão dele importou a Coca-Cola. E ele estava lá, falou: Fernando Pessoa, bora... Tomou a Coca-Cola, deu os dados da Coca-Cola e falou: bola uma campanha publicitária. Ele escreveu assim: primeiro, olha, quando você for no Martim da Arcada, essa história está escrita assim: primeiro estanha-se,
depois entranha-se. Esse foi o slogan que ele criou. O que passou na cabeça das pessoas? Primeiro você estranha, depois entranha, isso é droga. Você sabe onde estão as Coca-Cola que o cara comprou? No fundo do Tejo. A polícia do Salazar foi lá, proibiu a venda, pegou tudo e jogou no Tejo. Você já foi no Martim da Arcada? Já. Então, já. Eu não vi. Isso não, tá na porta. Essa fotografia você vai ver atrás de mim. Assim. Essa fotografia é uma fotografia que eu tirei lá. Tá na última língua. Essa que ilustra a capa aqui. Não. A do fundo. Abre aí. Aí. Aqui. Você tá vendo um quadro com a silhueta dele? Tô vendo a aqui. História tá ali, tá escrito aí. Primeiro entranha-se, depois estranha-se. Não, primeiro estranha-se, depois estranha-se. Jogar tudo no rio. E é bem ele mesmo, né? Bem. Ele falou, eu criei. Tem muita frase em Lisboa, mas muita frase também no interior. Depois, aliás, eu quero voltar pro Essa pra gente falar do Essa, que a casa dele é fantástica, né? Não sei se você chegou aí. Não fui em Póvoa de Varzim. E eu fui lá por conta do Cassone. O Cassone tinha me dito, né? Eu peguei, fui lá e por lá eu tinha amigos. Eu acabei ficando em casa de amigos. Lá eu viajo muito, a facilidade de ter amigos, né? Fico lá, fico 10 dias na casa de um, 5 na casa do outro, e vou vivendo lá. Aí na casa do Essa tem o vaso sanitário e tem escrito dele na parede assim, ó. Ele fazendo as necessidades, foi escrevendo coisa e tal. E coisas depois que ele utilizou no livro, nos livros dele. Fantástico, é maravilhoso. Eu me emociono com essas coisas. Hã? Eu me emociono. Eu também, é uma coisa maravilhosa, uma coisa maravilhosa. E faz-se ali na porta da casa dele uma feira aos domingos, feira de antiguidades, que é muito comum. Lá tem a Feira da Ladra, eu comprei várias em Lisboa, né? E lá eles fazem uma feira também vendendo coisas. Aí muita gente atribui coisas, isso aqui era dele. Não, acho que não era, né? Não tem, se fosse dele eu não ia estar lá. O osso de São Lucas. Exatamente. É a mesma coisa. Mas eu ia falar da Florbela Espanca, que é muito também lida em Portugal e tem frases... No Brasil também, viu? Aqui também? Também. Ela teve um boom aqui, isso nos anos 70, e perdurou. O boom foi na época. Mas perdura até hoje, é um livro que está sendo editado, quer dizer, está sendo vendido, né? Está sendo reeditado. Florbela você encontra. Vou perguntar para Flavinha aqui, minha conselheira aqui. Você conhece Florbela Espanca? Conheço. Aí eu vou te dar um livro dela. Adoro ela. Mulher geralmente se encanta muito com ela, né? E eu fui na cidade dela, que eu não me lembro o nome, mas é uma cidade onde se produz o único mármore rosa do mundo. Um mármore que você vai no shopping, talvez um dos maiores shoppings do mundo. Vila Viçosa, exatamente. E lá em Vila Viçosa é a cidade sede do mármore rosa. Olha que legal, hein? Que esse mármore rosa, ele é todinho, ele pavimenta todinho, ele pavimenta todo o piso um dos principais shoppings da Europa, que é o de Manchester, que é lindo, lindo, lindo. E algumas estátuas são feitas com de rosa. Aos olhos, assim, é uma coisa impressionante. Eu filmei lá, fotografei, mas nada faz jus a você... Ela é bem popular aqui. Aquilo que você diz, a comoção, a emoção de ver... Eu consegui uma cópia, uma fotografia de um caderno do Fernando Pessoa, onde ele escreveu aquele poema do Caeiro, que ele fala que ele encontrou Jesus um dia do fim de primavera. Inteirinho ali. Escrito, um caderno grande, assim, ele escrevia ali, aquela letra dele, assim, e às vezes retoques que ele fazia. E ele usava símbolos, né? Ele era meio tudo. Ele era meio tudo. Meio tudo. Era um gênio. Gênio. Quem que manda na poesia hoje? Pro bem ou pro mal? Pro bem. Vamos fazer um programa do bem, né? Olha, eu acho que tem alguns poetas interessantes. Eu vou falar mais novo. Um que eu gosto muito chama Canaã Ferraz. Aliás, ele não é só poeta, ele é um crítico de
de literatura, e ele produz livros, faz prefácios, é um intelectual. Tem o que é mais filósofo que poeta, mas escreve muito bem, é o Francisco Bosco, que é filho do João, né? Aham. Mas eu acho que o que mais desponta para nós, por ser multi-artista, é o Arnaldo Antunes. Tem o Frederico Barbosa, que é um poeta de São Paulo, tem o Damásio, que é o responsável lá pela Casa das Rosas. São poetas que eu gosto. Uhum. Agora, tem muita coisa, tem muitos caras bons, e caras aí que estão sendo lidos, estão sendo... Tem uma editora que dá preferência à poesia. Aqui em Ribeirão tem vários poetas que escrevem bem. Então, agora, mandar no sentido assim da Santíssima Trindade, que é Bandeira, João Cabral e Drummond, nós não temos um desse tamanho, falando em tamanho. Uhum. Hoje ainda não apontou alguém assim que possa ir para... Gozado que você citou um grande compositor, que é o Antunes, né, o Arnaldo, e que ele está prometendo um livro. Que ele falou e essas poesias que eu quero colocar no livro jamais se tornarão músicas. Não por mim, pelo menos. Não, mas ele faz muita poesia concreta. Ele tem mais, ele já tem livro. Ele é bom, viu? Ele é bom. É um cara... Ele tem umas ideias muito boas. Outro dia eu ouvi um disco dele, já ouvi tardiamente, que chama Iê, Iê, Iê. Eu já vi. Você viu? Aliás, ele fez tudo na estética da Jovem Guarda, mas bonito aquilo, né? Ele é bom, eu gosto dele. Agora, o meu preferido é o Eucanaã. Ferraz. Agora, tem poetas, por exemplo, eu estou numa campanha muito pequenininha de reaquecimento, de ressurreição, de um poeta que nós tivemos nos anos 60 e morreu muito novo, que, se não morre hoje, era um dos grandes. Chama Mário Faustino. Mário Faustino nasceu no Piauí, foi criado no Belém do Pará, veio para o Rio e escreveu um livro, O Homem e Sua Hora. No Rio, ele era o editor-chefe do Caderno Literário do Jornal do Brasil. Isso nos anos 60 era uma coisa, ser o editor-chefe do Caderno Literário do Jornal do Brasil. E indo para a Colômbia, o avião caiu, com 32 anos. Para você ver a importância dele, e você deve ter assistido Terra em Transe. Nossa. Aquele personagem do Jardel, que ele fica declamando, delirando e declamando, todos aqueles poemas o Glauber pôs era do Mário Faustino. O Glauber adorava o Mário Faustino. E por ter acontecido isso, ele saiu da mídia. Então toda vez que eu tenho oportunidade eu falo do Mário Faustino, porque eu dou de presente livros do Mário Faustino para as pessoas, porque pelo menos tem livro para vender, né? É o único. Alfredo Rossetti, você sabe que conversar com você é um resgate da cultura, né? Opa, obrigado. Porque é verdade mesmo, poucas pessoas têm esse entendimento, têm esse conhecimento, vasto conhecimento que você tem, amplo, né? Você não se restringe apenas ao mundinho que nos cerca, né? Você consegue ter essa visão ampla. Por isso que eu sou chato. Graças a Deus. Pronto, é um ateu aqui agradecendo a Deus, dizendo graças a Deus que você é chato, né? E que quero que você continue muito mais chato. Não tem dúvida, não vou poder recuar jamais. Não, eu tô descontando aqui a dedicatória que gentilmente você fez para mim aqui. Eu vou até pôr meu óculos aqui para não errar aqui, ó. Alquiavenato, que sou eu. Aqui ele acrescentou um T, viu, gente? Tirou um T dele aqui e pôs um aqui. Já que roubaram o meu, pus por cima. Eu falei, a hora que eu ficar rico, eu vou colocar pelo menos uns 4 T no meu nome. Que todo mundo vai escrever Alquiavenato, me pergunta lá, são 2 T's? Não, é um por enquanto. Olha que eu já li livro do Júlio, uns 4, 5, viu? E errei. É um só. E vejo as suas postagens também. Né? Alquiavenato, de um poeta velho a um velho jornalista. Grande abraço. Sou um velho jornalista, Flavinha? Sim.
Obrigado. Eu tô acabado. Mas olha, eu quero ficar velho e chato. Eu acho que a gente tem obrigação de ser chato, né? Porque se a gente for aquele bonzinho, nós vamos... O bonzinho é aquele que... tudo para ele é permissível, né? Até o poeta ruim, até o escritor ruim, até o texto ruim. Poesia é judiada, viu? É muito, extremamente maltratada. Das artes que nós temos é a mais judiada. Eu vou... Temos tempo de eu te contar? Lógico que temos. Se você resolver fazer uma serenata, você pega um violão e você vai fazer uma serenata, pô, mas eu não sei tocar violão, você vai aprender. Se você for querer pintar um quadro, você vai ter que estudar a profundidade, perspectiva, sombra, luz. Se você quiser fazer um filme, é mais complicado ainda, você tem que fazer um estudo de cinema. E as pessoas acham que fazer poesia não precisa de nada. É só ter uma dor de cotovelo, pegar um papel e sair escrevendo. E não estuda. E é completamente ao contrário. E hoje é facilitado por dicionários, né, de rimas. Né? Não, tem tudo. Só tem um dicionário de rimas e acha poeta. Por quê? Porque quando... Isso é uma crítica. O professor de literatura da escola média, não estou dizendo faculdade, ele vai dar literatura brasileira, ele vira quase que um professor de história. Ele fala, vou falar o romantismo, as características dos romantismos, não sei o que, não sei o que. Agora está aqui um poema do cara tal. Mas ele não ensina a ler poesia. O problema nosso não é escrever poesia, é ler poesia. Se você souber ler poesia, você aprende a fazer poesia. É lógico, não é? Lógico. E o pessoal lê como prosa. E acha chato, acha difícil. Uhum. Tem gente que pega poema meu, lê e fala assim, lê pra mim. Eu leio e falo, agora eu entendi você falando. Não é nada disso, é porque o cara não está acostumado. Você tem que lançar nem sei se existe mais DVD, CD, acho que nem existe, mas eu tô nessa fase. Não, eu tenho um amigo que grava, que para mim é o melhor pessoa que declama em Ribeirão. Aliás, você conhece o embaixador Lauro Moreira? Lauro Moreira. Ele esteve aí com você, ele deve estar em Portugal. E o Lauro declama muito bem. Ele gravou vários CDs da poesia brasileira. Aliás, o Lauro precisa trazer ele aqui, viu, cara? O Lauro ele é muito legal. Uhum. Ele estava dando uma palestra sobre Machado a semana passada na Academia de Letras aqui de Ribeirão. Ele estava aí. Mas ele, a hora que você vê ele aqui, no outro dia ele está em Goiânia, se não estiver em Goiânia, ele está em Lisboa. Ele tá sempre viajando. De vez em quando ele manda. Ele tem um apartamento. Então De vez em quando ele manda uns bilhetes mal criados, de vez em quando ele manda uns bilhetes agradáveis, dependendo do humor dele. Mas ele é ótimo. É ótimo. E declama. Declama muito bem. Muito bem, muito bem. Então, eu já faço isso de vez em quando e ponho no YouTube. Uhum. Mas eu ponho também música, tocando violão lá. Mas não tem a categoria do não. E leio poema meu. Aliás, leio poemas de outros também. Mas é isso. Então Você sabe que você faz parte de uma seleta, né, nata de poetas que sabem o que estão fazendo. Porque tem poetas que não sabem, é isso que a gente está dizendo. Vamos pro mal? Vamos pro mal. Tem poetas que acham que a poesia, dá para rimar com amar, com voltar, com remar, com... Entendeu? A poesia não tá na rima, não tá no verso. A poesia tá na essência que ela representa, na sensibilidade, na emotividade que ela pode te provocar. A beleza que ela traz, né? A beleza que ela traz, o encantamento que ela traz. Exatamente. Né? Ela nasceu para isso. Mas a poesia nasceu para te encantar. Exatamente. Ou pro bem ou pro mal. Para poesias que eu leio, eu, por exemplo, não tenho pudor nenhum de dizer, por exemplo, eu vou fazer novamente pela 9ª, 10ª vez, eu vou fazer o roteiro dos Beatles. Eu tenho certeza que eu vou chegar na casa do Ringo e vou chorar mais uma vez.
Né? E tomara que eu não encontre a garçonete que serviu A Nara. a Nara, Eu vou perguntar tua o filha. nome do restaurante. Pergunta para eu passar longe. Tadinho, isso aí acontece. Não, é lógico, isso é muito, muito natural. Mas aqui nós temos, olha, a Márcia Rosseto, você, o João Augusto. João Augusto é um dos grandes poetas daqui. É. Muito meu amigo. Mas nós podemos contar pouquíssimos aqui. Não estou me desfazendo de nenhum, pelo amor de Deus, eu não queria nem citar nomes, né? Mas... tem Maracena, Uhum. tem a Cecília Figueiredo, o João. Tem um poeta aqui que eu acho que é o melhor poeta da cidade que sumiu. Ele trocou a poesia. Tomara que você está escutando, viu, Nilton? Ele trocou a poesia pelo bafo. Ele toma conta do Palma Travasso e parou de escrever. Para com isso. Chama Newton Chiaretti. Newton Chiaretti? Ele tem um livro, tem dois. Um que chama Proseio, que é daqueles livros que você lê e ele mascara a poesia dele como se fosse uma poesia caipira, mas é de uma universalidade única. De repente, não mais que de repente, como dizia Vinícius, ele parou, sumiu. Falei, mas cadê você? Sumiu das redes sociais. Fui descobrir, ele é o responsável pelo Palma Travasso. Não, pode continuar sendo responsável pelo Palma Travasso, mas não abandone a poesia, Chiaretti, por favor. É um grande poeta. Eu vou procurá-lo, sem dúvida. Diz que ele mexe até a grama lá, ele é o responsável de ficar lá. Tá. Nem sei também citar. Mas tem esse pessoal que eu te falei, é muito bom. Tem o Massari de Sertãozinho, é muito bom também. Tem vários, a Eli, né, Vieste. Eli Vieste. Tem muita gente que a gente quer trazer aqui. Alfredo Rossetti, olha, foi um prazer imenso te receber aqui. Você pode ter certeza que eu saio daqui hoje extremamente emocionado, muito obrigado, muito comovido pela tua presença, pela aula que você nos deu aqui. Oxe. Com certeza. E espero vê-lo mais vezes. Estou à tua disposição. E quero me comprometer a não demorar tanto para te chamar. Que eu estava fazendo uma série de entrevistas políticas, né? E que ainda nem foram pro ar, mas é por conta de segundo turno, essa coisa toda. Mas eu agradeço demais e quero, em público e de público, né, mostrar a minha admiração, meu respeito, meu carinho. Muito obrigado, minha admiração mesmo por você. Acho você de um talento, de uma força incrível nas palavras que pouca gente tem. Espero que você goste do meu Boca de Cena aí. Vou. Esse é teu último Boca de Cena? Esse é o último. Esse veio durante a pandemia. Uhum. Eu não pude nem fazer... E tem alguma coisa a ver com teatro? Porque Boca de Cena... Não, é um diálogo com teatro. É um diálogo. Ele é em 3 atos, você vai ler, você vai ver que a composição dele é teatral. Mas ele tem poemas políticos no final, ele vai fazendo uma cena, assim. Que legal, que legal. Prometo que eu devoro ainda hoje. Com certeza. Tá? Legal. Alfredo, brigadão pela presença. Muito obrigado mesmo. Casa aqui é sua. Tá? E surgiu novidade, você já está intimado a vir aqui. É só ligar. Tá bom? Tá bom. Um grande abraço. Outro para você. E para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela presença. Nós voltamos.